No ano passado, a parada LGBTQIA+, levou para a Avenida Paulista 3 milhões de pessoas. Na edição anterior, 2022, quando ainda estava para acontecer a eleição presidencial, foram 4 milhões de pessoas. Esse ano não, esse ano foi bastante mais modesto, né? 73.600 pessoas, e isso no momento de pico, lá por volta das 4 horas da tarde. O que mudou? O que mudou é que eu não estou sendo justo aqui, é comparar bananas com laranjas. Os organizadores seguem falando que tinham 3 milhões de pessoas no domingo, como falaram em 2023. Só que a equipe de pesquisadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, trouxe para o Brasil uma técnica nova de contar grandes multidões. Eles sobem os drones que fazem lá de cima uma sequência de fotografias verticais da multidão, fotos todas com alta definição, tá? Aí essas fotos são costuradas para um aplicativo com inteligência artificial que exclui as pessoas duplicadas. Ou seja, tirou uma foto, andou uns tantos metros, tirou uma segunda. Nas franjas vão aparecer umas pessoas que andaram um pouquinho para frente, para trás, se mexeram e aparecem na ponta de uma foto e no início da outra. Pois é, o programa identifica essas duplicações e as exclui. Ao fim, você tem uma grande tira, o registro da avenida inteira num determinado período. Nessa hora entra também outro programa movido à inteligência artificial igualmente, que conta cabeças. Literalmente, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. Essa contagem não é uma estimativa daquelas de antigamente, em que se afere mais ou menos a densidade, faz-se uma conta de quantas pessoas cabem por metro quadrado e é lançada uma estimativa qualquer. Não. Essa contagem é um programa que parte de uma fotografia da avenida inteira num período e conta cabeças. De um lado, a conta de 3 milhões de pessoas, do outro, 73.600 pessoas. Essa é a diferença. E olha, isso dá uma Avenida Paulista cheia pra caramba, tá? É gente que não acaba mais. A Marcha para Jesus, que aconteceu na semana passada no centro de São Paulo, levou 29.200 pessoas, isso também segundo a USP. É igualmente um mar de gente. Os organizadores falam em 2 milhões de pessoas. No dia 25 de janeiro desse ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro levou para Paulista 185 mil pessoas por esse sistema de contagem. Mas a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo achou que eram 600 mil pelo métodos antigos. Nem tão inflado quanto os organizadores de manifestações costumam fazer, mas ainda assim, né, bem longe da conta dos cientistas. No ato de 1º de maio, Lula levou para ouvir seu discurso em São Paulo 1.635 pessoas. 35. Baita fiasco. A essa altura, já deu para sacar que a conta não está inflando os números de um e baixando os do outro lado, né? É só um jeito novo de fazer essa conta. Mas é um jeito de fazer conta que, justamente por ser muito mais preciso, transforma a maneira como percebemos a realidade. O que os pesquisadores da USP estão fazendo é redefinir a ideia de que tipo de números formam uma grande multidão. Com menos de 200 mil pessoas, a manifestação bolsonarista de janeiro foi gigante. Com quase 75 mil pessoas, a parada LGBTQIA+, desse ano foi ainda assim muito grande, como costuma ser todos os anos. Só que tem uma pergunta importante para a gente fazer aí. Esses novos números, essa compreensão do que a realidade é, vai mudar a capacidade de grandes multidões terem impacto político? Quando a gente falava de milhões para cá, milhões para lá, as televisões enchiam suas telas, os jornais esticavam as manchetes, o Congresso Nacional erguia o olho, o Supremo Tribunal ficava atento e o Palácio do Planalto tremia ou celebrava. Vai continuar assim quando a gente falar que tinha 100 mil pessoas na rua? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, o nosso trabalho por aqui é esse, trazer fatos, dados, análise num universo onde há desinformação demais. O meio é importante para você? Faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo? Assine o Meio. Ajude a nos manter de pé, sabe? Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo e a gente precisa de você. Esse é o ponto de partida. Eu fui um cara pintada. Minha geração estreou na política assim. A maior das nossas passeatas foi em 18 de setembro de 1992. Só em São Paulo, nas estimativas da época, estavam lá no Anhangabaú 750 mil pessoas. Não vi aquela multidão. Eu vi uma bastante menor na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Lembro como se fosse hoje, de saltar do túnel do metrô e ver um mar de gente até quadras à frente na Igreja da Candelária. Quem conhece o Rio de Janeiro pode bem imaginar quanto de chão é. É muito chão.
Eu ainda estava meio atordoado, nunca tinha visto tanta gente junta na minha vida, quando uma menina que tinha lá a minha idade, uns 18 anos, passou pintando os rostos da gente com guache verde e amarelo. Era festa, era alegria e era pura política. A gente queria derrubar o presidente, legalmente. A conta que costumamos usar para o momento de auge das jornadas de junho, isso foi no dia 20 de junho de 2013, é de que 1 milhão de pessoas foram para as ruas em todo o país. Eu estava na rua também, como jornalista, observando e anotando tudo, no Rio. E, de novo, era um mar de gente. Tinha gente que não acabava mais na rua. A conta em todo o país, 1 milhão de pessoas. Impeachment da presidente Dilma, 13 de março de 2016. 1 milhão e 400 mil pessoas na Avenida Paulista gritando fora Dilma, com o boneco do presidente Lula de presidiário e o pato inflável na frente da Fiesp. Nesse dia, segundo as estimativas da época, em todo o Brasil, 3 milhões e 600 mil pessoas foram para a rua. Todas essas manifestações foram realmente gigantes, a gente viu, a gente tem os vídeos. Como não dá para subir drones no passado e fazer a fotografia aérea de cada uma delas, a verdade é que não temos como saber quais são os números reais. O que a gente consegue é estimar a ordem de grandeza. Estamos falando de dezenas de milhares em quase todas as grandes manifestações. Estamos falando de algumas poucas que podem ter ultrapassado os 100 mil e talvez até encostado perto dos 200 mil. Não estou sugerindo que passar dos 200 tenha sido impossível, mas vocês pegaram a ideia aqui, né? Esses números mudaram. O problema é o seguinte, existe uma lógica em democracias. Não é que o direito de livre manifestação e o direito de livre assembleia são uma pedra fundamental do regime à toa. Nós, os eleitores, nos manifestamos quando dizemos o que pensamos nas redes sociais, em blogs, mesmo em jornais. Nos manifestamos quando vamos às ruas, em 2 anos, para eleger parlamentares e chefes de executivo. E podemos nos reunir com quem quisermos com o objetivo de fazer mobilização política. Muito de vez em quando, acontece de algo tão grande mobilizar tanta gente que aí explode uma manifestação. Pode ser uma coisa mais festiva, como a parada LGBTQIA+, pode ser algo mais sisudo, como foi 2013. A forma não importa, é tudo a mesma coisa. Um jeito de chamar a atenção de políticos, de legisladores, prefeitos, governadores, presidentes. Dizer, estamos aqui em conjunto, nos demos ao trabalho de ir para a rua dizer que estamos insatisfeitos, que tem coisa que precisa mudar. A nova república aqui, a nossa história, diz que grandes manifestações funcionam. Elas têm impacto, chamam atenção. Impeachment de Collor aconteceu, impeachment da Dilma aconteceu. 2013 desagou na Lava Jato. Quando uma quantidade muito grande de brasileiros vai para a rua, as engrenagens se mexem. Mesmo quando falamos de manifestações recorrentes e mais celebrativas, como é o caso da LGBTQIA+, e da Marcha para Jesus, ainda assim são símbolos de representatividade. De brasileiros e brasileiras que, por um motivo ou por outro, querem se apresentar, dizer que existem, que têm capacidade de se reunir no entorno de uma identidade da qual compartilham e, sim, importante, representam votos, têm ideias e desejos. Esses dois movimentos são movimentos que aumentaram muito a importância política nos últimos 10 anos. As manifestações fazem parte disso. Mas fazem parte por quê? Olha, São Paulo é a maior cidade do país, tem 12 milhões de habitantes. Se 10% dos paulistanos vão às ruas no entorno de um único grito, é evidente que o Congresso presta atenção, que o noticiário abre manchete. É evidente que mobiliza, né? Mas e quando não são 1 milhão de pessoas na rua? E quando é 50 mil, 100 mil, mesmo que 200 mil? A história da Nova República é uma na qual grandes manifestações ditaram os momentos de virada. É por causa do visual das gigantes aglomerações? Ou foi por causa dos números superlativos? Porque, olha, é hora de a gente reajustar a percepção. Aqueles números eram de um exagero sem tamanho. 100 mil pessoas é o tamanho de algo gigante. 10% da maior cidade do país não está na rua. Está em casa, assistindo a tudo pela TV.